Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Aí aconteceu um fato. Então o senhor sucedeu o Coronel Ricardo, que era o comandante à época. Coronel Ricardo. Aí na sexta-feira, né, antes de eu viajar para o Rio, porque eu viajei à noite, eu fui lá no quartel para combinar a passagem de comando. Quem estava respondendo era o Coronel Valdemir, o Chininha, né? Porque o Ricardo ficou constrangido e pediu uma licença médica. Então o Valdemir que estava lá. E o Megali, nessa época, era ajudante de ordem do secretário de segurança, né? Tá? E o Megali sabia que eu ia assumir o comando. Só ele que sabia, ninguém sabia no Corpo Bombeiro que eu ia ser o comandante. Porque isso tudo foi negociado lá no Palácio do Planalto, lá no Palácio do Buriti, ali com o governador e com a assessoria dele. Então, no Bombeiro, ninguém sabia que eu ia ser o comandante. Ninguém nem imaginava um negócio desse. Aí eu fui lá com o Valdemir, né? Aí conversamos com o Valdemir, marcamos como é que ia ser, como é que não ia ser, e o Megali estava junto. Na saída, né, eu falei, Megali, vamos lá na diretoria de finanças que eu preciso resolver um problema lá com o diretor. Quem é que é o diretor de finanças? Ah, é o tenente-coronel Sabino. Ah, tá, era da primeira turma, né, o Sabino. Ah, tá bom. Ah, então vamos lá, vamos lá, depois nós vamos almoçar com ele, né? Porque o Megali sempre foi meu parceiro, né? Desde o tempo lá do Rio de Janeiro, porque o pai dele também era eu que botei ele no Corpo Bombeiro, porque o pai dele nem queria que ele entrasse no Corpo Bombeiro, o Coronel Brasiel. Não sei se você ouviu falar. Brasiel, Nilton Brasiel do Vale. Eu só conheci o Ele Coronel era antiquíssimo. daquela bem antiga. Os primeiros, né? Exatamente. Então, aí nós fomos. Aí chegamos lá na diretoria de finanças, pedi para falar com o Sabino, aí, Sabino, precisava que você resolvesse um probleminha aí para mim. Isso aí era quase na hora do almoço, né? Quase na hora do almoço. Precisava que você resolvesse um probleminha para mim aí. Comandante. Comandante não. Coronel, não dá para resolver agora não. Eu falei, não, Sabino, pô, não custa nada, pô. Resolve aí, uma coisa simples. Eu não lembro o que era, mas é uma coisa simples. Não, agora já está na hora do almoço, não dá para resolver não. Aí eu falei, não, Sabino, por favor, resolve para mim. Aí ele falou, Coronel, já falei para o senhor que eu não vou resolver. E o senhor é bananeira que já deu cacho. E eu ia assumir o comando do comandante 3 dias depois. O Megali abriu o olho desse tamanho. E eles me conheciam, eles sabiam que não ia ficar barato. Ali não ia ficar barato. Aí o Sabino foi assim. Aí, então tá bom. O Megali falou, como é que o Sabino dá uma dessa? Eu falei, não, deixa. Aí eu fui embora. Na segunda-feira, eu voltei, aí o Valdemir me chamou para almoçar, né? E eu ia assumir o comando na terça. Né? Na terça. Não, aí o pessoal já estava sabendo, né? Quando eu cheguei lá na segunda-feira, o pessoal já estava sabendo. Aí fui almoçar, o Valdemir já me colocou na cadeira do comandante. Eu ainda estava paisano, né? Ainda estava de paletó e gravata, né? Sentei lá. E naquela época, para entrar no rancho, tinha que pedir autorização a uma autoridade. Sim. Só saía depois que o comandante saísse, ou então, se tivesse algum problema, tinha que ir lá pedir autorização. Né? Não era como é hoje, que não tem nem rancho, né? Era muito formal o negócio. Então, o pessoal chegava e me via ali, já ia falar comigo direto. Aí apontou lá na porta o Sabino. Quando eu olhei, Sabino, vem aqui, sente aqui, vamos conversar um pouquinho. Pô, ele ficou branco, gelado. Aí eu chamei o taifeiro, falei, um cacho de banana aqui na mesa. Aí a rapaziada toda, né?
Não podia rir dos coronéis, né? A banana veio mesmo? Hein? E Não, a parada que eu falo, os oficiais que estavam no rancho, né? Tava todo mundo ali no rancho, naquele rancho do quartel central, né? Ali na parte dos fundos do quartel central. Não, porque eu pensei que o senhor tinha mandado vir as bananinhas e botado em cima da mesa mesmo. A banana veio, o cacho de banana foi lá em cima da mesa. Aí quando botou o cacho de banana lá, eu tirei uma banana, sabia? A bananeira que já deu cacho, aqui toma para você comer. E assim foi. Então, você vê, a minha assunção no comando foi fantástica. Teve de tudo. Ainda tem mais. Teve de tudo. Aí no dia seguinte foi a transmissão de cargo, né? Aí o governador foi lá e tal, passou em revista a tropa, tudo formado direitinho, aquele negócio todo. Na hora da... E aí eu era muito conhecido. Eu tinha... E ia ter eleição, né? Porque a eleição foi em 86. A eleição foi em 86. Então eu estava assumindo em abril de 86 e ia ter eleição em setembro. Então, aquele pessoal todo que me conhecia, né, ia ser candidato. Né? Maurício Correia, Euridio Brito, Jofran Frejá, Valmir Campelo, Abadia, Márcia Kubitschek, todo aquele pessoal me conhecia. Então, todo mundo foi para posse. Né? E o Maurício Correia era o presidente da OAB, que depois ele foi ministro da Justiça e depois ele foi eleito senador naquele ano e depois ele foi ministro do Supremo. Né? Quando acabou a solenidade, a apresentação, aquela coisa toda, eu fiquei ali em pé, e o Zé Aparecido ficou do meu lado. Aí veio um, cumprimentava, cumprimentava o governador, né? Me cumprimentava, parabéns. E o governador, ele percebeu que eu tinha influência, porque as pessoas que estavam ali eram políticos de Brasília, que estava começando, naquela época não tinha, né? Era a primeira eleição que ia haver, né? Então eles perceberam que tinha alguma coisa de diferente em relação ao que ele já tinha percebido. Aí veio o Maurício Correia, que era o presidente da OAB regional, não é da OAB nacional não. Né? Aí me cumprimentou e aí virou para ele e falou assim: Paulo, eu vim aqui porque é você, porque eu não gosto desse governador. Na cara dele, cara. Aí eu falei, pô, Maurício, você me deixa mal desse jeito. Pô. Mas ele não falou nada, ele não passou o recibo. Tudo bem, eu assumi o governo, o comando. Antes, eu fui falar com o pessoal do Correio Brasiliense, porque o Correio Brasiliense todo dia tinha matéria contra o bombeiro. Todo dia. Se você pegar os jornais daquela época, você vai ver, todo dia. Aí eu fui lá, eu era amigo deles, né, conhecia todos eles, Ronaldo Junqueira e o outro lá. Aí cheguei lá, vem cá, o que está acontecendo? Por que vocês estão falando todo dia mal do comombeiro, que tem isso, que tem aquilo, que fez isso, fez aquilo? Falei, Paulo, você sabe como é que funciona isso aqui, você foi chefe da Casa Civil, tudo que nós estamos publicando, quem manda é o governador. Vem para cá, a gente publica. Ah, é? O governador que manda publicar? Tudo isso aí Aí eu fui falar com ele, antes da minha posse, né? Nesse intervalo aí dessas negociações. Eu falei, governador, o senhor sabe que eu fui chefe da Casa Civil e eu conheço como é que funciona isso aqui. E eu tive conversando lá com o Oliveira Basto e com o Ronaldo Junqueira, que eles eram os principais do Correio Brasiliense, e eles me disseram que todas essas matérias que saem contra o comombeiro vêm daqui do Palácio, e eu sei que é assim que funciona. Não se preocupe, comandante, não sairá mais uma matéria contra o comombeiro, só boas coisas. Ah, então tá bom. Então, desse jeito, aí tudo bem. Entendeu? Era assim que as coisas... Então, isso não acontece hoje, pô. Isso não acontece hoje. Não mudaram. Mudou muito. Então a gente evoluiu muito no aspecto de tecnologia, mas perdeu muito no aspecto de influência. Então era diferente. Então o comandante do Corpo Bombeiro e o comandante da polícia eram realmente os condutores.
né? As coisas aconteciam por intermédio dos comandantes. Hoje não é assim. Hoje a gente tem uma opção de associações, graças a Deus, né? Não, tem Eu várias não estou associações. criticando, não. Sim. Eu estou falando do fato, né? Então não é porque eu era melhor do que o comandante de hoje. Não é. É porque a situação daquela época, A época era assim, diferente, era né? diferente, Era era diferente. diferente. Era outra realidade. É. Não tinha Câmara Legislativa, né? Quem tinha influência política era a OAB e era a Associação Comercial, que tinham influência política. E graças a Deus os dois eram muito meus amigos, então eu não tinha problema, porque eu me dava muito bem. Era o Lindenberg e o Maurício Correia. Então eu me dava muito bem com todos os dois, era tranquilo. Bom, aí começou o governo, o comando, né? Aí está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, o meu comando está... Opa! Está tudo aqui. Aí, vamos lá. Isso é uma revista? O que é isso, Coronel? Isso foi uma revista da época, né? 2 de julho de 87. A capa dela está falando aqui. Posso pegar a capa ali, por favor? Isso aqui foi a Ordem do Mérito. Então, aqui, ó. A condecoração. Não, essa aqui é da capa da revista, É, né? a capa da revista. Tá. Então, deixa lá. Pronto. Então, eu assumi numa situação muito delicada, porque o Cobomeiro estava uma convulsão. Né? Julho de 87. Estava uma convulsão. Tinha sido feito um inquérito, que tinha sido conduzido por um coronel do Exército, e que tinha praticamente enquadrado todo mundo. E foi por isso que eles não acharam ninguém para botar no comando. Porque todos os oficiais estavam enquadrados em alguma coisa errada, né? De acordo com o inquérito. Né? Uns com crime, outros com transgressão disciplinar grave. Todos. Do comandante até o último oficial superior lá, estava todo mundo, o oficial superior não, coronel, né? Coronel e tenente-coronel, estava todo mundo no gancho. Eles me passaram o inquérito. Eu li e vi, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, Ciclano fez aquilo, tá? E eu tinha mais um trunfo bom agora, porque o chefe do SNI agora era o general, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, e que era tio de um colega meu do Colégio Marista e me conheceu também menino, né? Então eu tinha acesso a ele e eu conversei com ele a respeito desses assuntos, né? E ele falou, não, você tem que fazer assim. Então eu entrei no Corpo de Bombeiros com muita força. E aí eu fiz uma série de modificações. Primeira modificação, não quero nenhum tenente no quartel central. Todos os tenentes na tropa. Aí, por quê? Porque na minha cabeça tinha aquela coisa da comunidade. Né? Então, ora, se a polícia militar em todas as cidades satélites, que naquela época não era satélite, o comandante era um major ou tenente-coronel, o bombeiro era um sargento. Não é que o sargento fosse menos do que o outro, mas é a questão da hierarquia. Para você falar com o coronel é uma coisa, você falar com o cabo, com o sargento ou com é outra coisa, ou com o capitão é outra coisa. Então era uma questão de hierarquia. Então todas as cidades satélites, toda a cidade vai ter oficial comandando lá. E eu quero aproximação com a comunidade. O senhor estava certíssimo. Essa foi uma diretriz de comando, que, poxa, foi uma briga lascada, porque apertou a escala para todo mundo, né? Virou 1/6, né? Naquela época nós tínhamos o quê? Uns 10 ou 12 quartéis. Então, tinha quartel Asa Sul, Asa Norte, Cia, Sobradinho, Planaltina, Braslândia, Ceilândia não. Tinha uns 10 quartéis, mais ou menos, por aí. Né? E outra coisa, na Secretaria de Segurança tinha um dia lá da Polícia Militar que era oficial superior. E nós não tínhamos ninguém, pô. Não, vai ter. Aí tinha a escala de oficial superior também, que não tinha, naquela época, o cara ficava em casa. Então, nesse ponto aí, foi uma coisa que não agradou.
Mas eu não estava indo lá para agradar ninguém, então para mim está tudo bem. Eu estava indo lá para arrumar uma situação que estava conflituosa. E aí foi. Toda instrução todo dia. Tinha instrução todo dia. Né? Formatura todo dia. Então eu militarizei a corporação que tinha perdido a característica militar. Estava bem frouxo. Né? Aí tem reação, né? Tem reação. Passado um tempo, o Megali, que era um cara que tinha muita relação com... O Sabino foi comandar Taguatinga, né? O Megali foi comandar a academia. Né? Aí uma vez eu estava jogando um vôleizinho lá com os amigos, e tinha um companheiro lá da Nova Cap, o Gilson. Aí eu estava falando para ele, pô, eu estou precisando melhorar o quartel. O Paranoá, aquela situação lá no Paranoá é perigosíssima, porque não era o Paranoá de hoje, era aquele Paranoá que ficava ali na beirada da estrada, e era só barraco. Aí o Gilson falou assim para mim, Paulo, é o seguinte, se você me der a mão de obra, eu te dou todo o material, a gente faz a obra lá. Então tá resolvido. Sabendo, tinha uma escola de recruta aqui, em Taguatinga, né? Aí eu falei, Sabino, eu vou mandar Não, aí eu fui na SEB, eu me dava bem com o presidente da SEB e arrumei o terreno, que era bem na saída daquela ponte ali do Paranoá, né? Da ponte do Bragueiro, não, naquela ponte do Paranoá. Assim. Ali, aquela área ali era da SEB e estava vazia, para fazer um quartel provisório até que a gente pudesse fazer. E aí fizemos. Então, quem fez o quartel do Paranoá foi a escola de recruta daqui, do quartel de Taguatinga, sob o comando do Sabino. E eu dei 30 dias para ele fazer a obra. E ele fez. Nossa. Não, porque era tudo pré-moldado. Né? Era aqueles pré-moldados. Aí só chegava lá, encaixava tudo e funcionou. E foi uma mão na roda aquilo ali. Porque o que o bombeiro atendeu naquele Paranoá ali foi uma glória. O que mais que aconteceu assim antes da Constituinte? O Zé Aparecido me chamou lá e falou para mim, eu quero que você ajude o Domingues, o Benedito Domingues, que era candidato a senador, porque ele não queria que o Maurício Correia fosse eleito, né? E eles estavam disputando. Né? Quero que você ajude a Márcia Kubitschek, que era candidata a deputada federal, a Abadia e o Valmir. Tinha mais um que eu não estou me lembrando agora. Não sei se é o Carneiro, mas era mais um que ele queria. Mas sem problema, governador. Então, eu não podia fazer uma política aberta dentro do quartel. Né? Não tinha jeito. Aí eu criei uma sequência de instrução. Toda quarta-feira, acho que era quarta-feira, instrução de manhã para os oficiais. Aí eu convidava um deles para ir falar sobre a política, para falar sobre... Né? Mas saiu matéria no jornal contra isso, que eu estava politizando o corpo bombeiro. Mas como eu estava com as costas garantidas, eu falei, não, isso aqui eu estou dando aos oficiais informações importantes, porque nós vamos ter uma eleição aqui, para eles conhecerem, estarem familiarizados. É instrução. E assim foi, instrução. Né? Bom, aí vem a Constituinte. No dia que saiu a Constituinte, teve muita coisa que aconteceu nesse período aí, né? Algumas ações que o senhor tomou, muitas ações. A criação da Brigada Mirim, né? que foi nessa época. Eu queria saber sobre a criação da... Resumindo, essa revista que o senhor falou, ela conta a história de quê? Ela conta a minha história. Do comando. Do comando. Então, aqui, ó, isso aqui foi o discurso que eu fiz na Assembleia Constituinte. Né? Esse discurso aqui foi de improviso, mas naquela época eu estava firme. Bom, então, por isso que eu te falo que eu estava bem aqui. Tá bem, olha aqui. Não, vou até mostrar aqui. Aqui só tinha quantos anos aqui? Aí eu já estava com 47. Aí, ó, vamos lá. Tá muito bem, velho. Não tava? Joia. Tava bem, né? Peraí, tirar o dedo aqui. E o cabelo estava começando a querer clarear.
Tá super bem. Então esse foi o discurso, né? Aí, vou te mostrar um negócio da Brigada Mirim, né? Ó, aqui foi a promoção, os 4 primeiros, no meu comando, foram os 4 primeiros oficiais promovidos a coronel. Quem são? Foi o Carlos Alberto. Então vou falar sobre isso também, porque isso é interessante. É interessante. Foi o Carlos Alberto, foi o Megali, o Sabino e o Passos. Né? Você vê que eu não tive nenhuma perseguição com o Sabino, né? O Sabino... Quando eu cheguei no comando, o almanaque do Cobombeiro estava desvirado de cabeça para baixo. O primeiro não era o Carlos Alberto era o primeiro da turma. Os que saíram lá foi o primeiro Carlos Alberto, segundo Passo, terceiro Megali, quarto Sabino. Depois Henrique, Duarte, vai por aí abaixo. Né? Quando eu cheguei lá, estava virado de cabeça para baixo, porque as promoções eram todas por merecimento, que era promoção de coronel. Né? Todas eram por merecimento. Então, por exemplo, o Megali não estava, o Carlos Alberto não estava no quadro de acesso. Né? Falei, negativo. E eu conhecia eles com uma palma da minha mão, pô. Eu tinha sido comandante deles lá na escola há 3 anos, pô. Eu conhecia eles assim, no olho. Eu já sabia o que estava acontecendo. Né? Era no olho, pá. Aí eu falei, parou, anula tudo. Por isso que eu te falei que eu entrei com muita força. Né? Anula tudo e vamos fazer tudo de novo. E vai ser na ordem de antiguidade. O Carlos Alberto vai ser o primeiro, o Passo vai ser o segundo, e assim foi. Porque eram 4 vagas. Então era 4, aí tinha 4 mais 2, mais... Tem uma regrinha lá, que já faz muito tempo, eu não me lembro exatamente. Mas eu tenho a impressão que iam 6 na relação para o governador escolher os 4. Não é isso? Eu acho que era hoje é assim, vão 3, para uma vaga é 3, para 2 vagas são 6, então para 3 vagas são 9. Então, mais ou menos, não era bem assim, não, era menos. Deve ser. Mas eu acho que era mais ou menos uns 6 que iam na coisa. Aí fez, tudo bem, pá. Fizemos o processo, a comissão de promoções, eu mudei a comissão de promoções, caminhei para o gabinete do governador, que era o Sereno, né? O chefe da casa militar. Aí me liga o Sereno. Não pode, coronel, isso não, Paulo, não pode promover o coronel Carlos Alberto não pode ser promovido, Sabino, Sereno, comandante do Cobombeiro, só eu, não é você não, quem sabe, eu conheço esse pessoal com uma palma, eu vou ir no gabinete agora conversar contigo. Aí fui lá, cheguei lá, não, olha aí, no inquérito, não sei o quê, porque ele tinha tomado conhecimento também do inquérito, o Carlos Alberto foi acusado, Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, me dá o processo aqui que eu vou despachar com o governador, já que você não quer. Ele falou, eu não deixo promover ele. Então tá bom, então me dá o processo que eu vou lá. Aí fui lá, cheguei lá, a secretária dele, que era Cantídio, eu quero falar com o governador e é um assunto urgente. Não, mas, eu fico aqui o tempo que for, mas eu vou falar com o governador. Aí passou um tempo, o governador me recebeu. Aí eu contei a história para ele. Aí ele olhou assim para mim, que ele usava os óculos assim, né? Comandante, na sua consciência, o senhor promove esse oficial? Falei, promovo. Então está promovido, comandante. E vamos fazer esta promoção no seu gabinete, lá no quartel do Corpo de Bombeiros. Está aqui, ó. Aqui. Dona Sara, o coronel Guimarães. Então, a primeira promoção de oficiais superiores do Corpo Bombeiro oriundos da EFA foi feita no nosso quartel com a presença do governador e da dona Sara, e do secretário de segurança, etc, etc, etc. E aí eu falei para ele que ele podia fazer discurso. Aí ele fez um discurso. Está o discurso dele aí, entendeu? Então isso foi uma coisa, eu não ia falar nisso, mas foi interessante. E eu não sei se tem a fotografia deles aqui, eu acho que tem. Não, está aqui, ó, os 4. E é da minha turma lá.
Porque eles botaram, quando essa primeira turma, eles me honraram com o nome da turma. Falando para ver? Só que você está com a mão em cima do... Pode ser. Esses foram os 4 primeiros oficiais da EFO, daqui de Brasília, que foram promovidos e foi no meu comando. Ok? Ok. Então foi isso, né? Aí, isso aqui foi em 87, né? 87. Certo. Nigido de 87. Não. O Destino Reserva... não, aqui é falando do meu respeito. Que em 67, então o capitão do futuro, o bombeiro, Guarará e tal, e vem falando. Aí a questão Da brigada. da brigada. A torre... Quando foi inaugurada a primeira brigada de Mirim? Foi... Qual a primeira que surgiu, o primeiro Gama. quartão? Foi no Gama, né? Gama. Deixa eu ver onde é que está aqui. Foi no Gama e foi por acaso. Ia ter a eleição, né? E um dos candidatos era o secretário, que foi secretário comigo, né? Era o secretário de Zé Maciel. O Maciel me ligou aqui. Brigada Mirim, uma iniciativa nobre que ameniza a problemática do menor. A ideia foi... Não, aí ele me ligou, eu estava... O Maciel, ele estava onde? Ele era candidato a deputado federal. Ele tinha sido secretário de Serviços Públicos. Quando eu era chefe da Casa Civil, ele era o secretário de Serviços Públicos. Certo. Então a gente tinha uma amizade boa. Ele era civil também, né? Ele era civil, ele era engenheiro. Engenheiro. Inclusive depois ele trabalhou no governo do Arruda, ele foi secretário de Saúde. Mas então, ele me ligou. Eu estou aqui no Gama, estava fazendo a política dele lá, a campanha dele. Estou aqui no Gama e estou com uma senhora aqui e ela está me falando que está com problema com o filho dela. Isso em 86. 86, né? 86. Certo. 86. E está com problema com o filho dela, não sei o quê, e que ela estava querendo ver se ela conseguia que ele ficasse lá no Cobombeiro, porque o bombeiro é bem conceituado. Será que você autoriza? Falei, Marcel, pô, não sei, eu vou ligar para o comandante lá, era o Magno, né? Ele era capitão. Capitão Magno. Eu peguei ele aqui como coronel. Magno, né? Que era o comandante lá do Gama. Aí liguei para ele, Magno, seguinte, contei a história para ele. Aí ele falou, coronel, se eu só autorizar, para mim é ordem. Então tá autorizado. E o nome era Brigada Mirim mesmo? Não tinha nome, não tinha nada. Não tinha nada. Falou, era um garoto que ia lá pro quartel, em vez dele ficar na rua, ele ia ficar lá no quartel. Entendeu? Mas não tinha nada, 0, 0, 0, 0. Tudo bem, passou. Passou, acho que talvez um mês. Aí o Magno me ligou. Coronel, fala uma coisa que o senhor lembra que o senhor falou para mim, de um garoto, tem uns 20 aqui. Eu falei, como é que é? Pô, tem uns 20? Não, peraí, Magno, não é assim não, pô. Não, então eu vou aí. Aí fui lá. Aí já estava lá umas 2 ou 3 senhoras lá para me receber, fizeram lá por favor. Pelo amor de Deus. O senhor... Legal. Aí, Magno, aí sentei com ele. Vamos estruturar. Então nós temos que estruturar. Joia. E aí foi assim que estruturou. Então foi assim que começou com um pedido de a hora que o senhor viu tinha 20. E aí isso foi crescendo. E aí a gente estruturou. Né? Essa psicóloga aqui, eu consegui. Porque precisava de uma psicóloga, não podia ficar só bombeiro. Né? Aí botou o bombeiro lá, eles tinham instrução. Aí começou a imprensa a dizer que a gente estava militarizando, que não sei o quê. Aí o Zé Aparecido me chamou lá. Aí eu falei, ele ficou felicíssimo. Isto é que é uma ação humanitária. O senhor realmente é um grande comandante, porque não sei o quê. E tal. Aí eu quero ir lá. Então nós vamos lá, o senhor vai. Aí organizamos as mulheres começaram a fazer as fardas para eles, entendeu? Aí não foi só para eles, como para as famílias. Aí acertei com o padre lá E foi tão interessante isso,
que de repente eu recebi uma delegação não, uma comissão das escolas, as professoras foram lá me agradecer, porque os meninos começaram a não dar mais problema no colégio, começou a ter uma... Refletiu na educação. Refletiu. Então isso aqui é mais ou menos um agradecimento. Eis a solução para formar homens no atual mundo moderno. Essa é o que a psicóloga estava falando, né? SOS, senhor comandante. E graças a Deus seus apelos fizeram eco. Assim, depois de um ano de luta, a Brigada Mirim se faz realidade. Assinalo aqui a coragem e a sensibilidade do então comandante Capitão Magno, que na época respondia pelo quartel 3º, associado à resposta afirmativa do comandante-geral do Corpo Bombeiro, Paulo José, justamente com o coronel Megali. Entendeu? Então foi assim que surgiu a Brigada Mirim. Porque... Aí, meu camarada, como a repercussão foi muito grande, as outras cidades vieram para cima de mim, né? Aí veio lá de Sobradinho. Posso ver lá, por favor? Eu quero ver, sabe por que eu tenho curiosidade nisso? Porque na época era o Rajão, o comandante-geral, e eu inaugurei a do Samambaia. Em 98, mais ou Samambaia naquela época não existia. Quando surgiu o quartel de Samambaia, que é o 12º que a gente tem naquele primeiro balão, eu fui comandar. Então aí já tinha no Gama, aí veio Sobradinho, Núcleo Bandeirante. E depois foi nessa ilha, foi Samambaia e Ceilândia. Ceilândia e Samambaia. E Braslândia. Planaltina. Braslândia também. Braslândia e Planaltina. Essas eu tenho certeza. Então, assim, essa história aqui eu não conhecia. Deixa eu ver como que é interessante. Não, mas ninguém conhece. Eu não conhecia a história. Eu falei, gente, como surgiu assim? Então o Rajão ele expandiu para os demais lugares, inclusive eu inaugurei em Samambaia. E o Eugênio, eu acho que inaugurou em Braslândia, nessa época. Pode ser. Não, porque eu era o comandante em Samambaia e eu era tenente. Primeiro tenente, quase capitão. Porque ela foi crescendo. Ela foi crescendo e expandindo. Porque então todas as cidades começaram a querer. E o que eu acho... Ainda no meu comando, eu sei que a riqueza do conhecimento... Núcleo Bandeirante, inclusive, eu botei o Peixe, o Adverse. O Adverse. Adverse. Porque ele morava no Núcleo Bandeirante e ele tinha muita ascendência ali com a comunidade, né? Em Sobradinho eu botei, eu não me lembro o nome dele agora, porque ninguém queria essa Brigada Mirim lá em Sobradinho, os que estavam no comando. Então eu vou tirar vocês e vou botar quem queira. Botei um... Aqui só para mostrar, ó, nós temos então a revista, está aqui ano 2, número 2, julho de 87. O Bombeiro. Aqui está a torre de exercício da Academia de Bombeiro do Distrito Federal. Aí nós temos a manchete. Só para ver como é a criação aqui. Não, tudo bem. A manchete. Isso aí faz parte da nossa história. Só que faz parte da nossa história. Só que ninguém dentro, sabe. Assim, eu achei muito interessante porque em Samambaia o início dela foi assim. Né? O início dela foi assim. E... interessante. Aqui está, Brigada Mirim. Uma iniciativa nobre que ameniza a problemática do menor brasileiro. Aqui nós temos dentro da foto que foi mostrada aí a apresentação de um brigadino. Deve ser o Coronel Magno aqui, não sei. Eles falam que é o Pinho, mas eu não sei, não tenho certeza se Aqui, a apresentação de um componente da Brigada Mirim ao Tenente BM Pinho. Porque eu te falei que tinha 6 tenentes. Quando este conduzia todos os integrantes ao quartel do Comando-Geral. Provavelmente ele nesse dia estava de serviço lá, ou coisa parecida. Aqui está o desenvolvimento da instrução militar pelos integrantes da Brigada Mirim. Aqui. Aí eles aprenderam primeiro socorro, ordem unida, essas coisas. Eu vou ler só um trecho aqui. E depois eu consegui no SESI os instrumentos musicais, para eles formarem eu não sei se ainda tem a bandinha deles. Aqui nós temos essa matéria foi publicada aqui pela Ana Lúcia Brito, psicóloga social, colaboradora da Brigada Mirim. E ela era voluntária. Eu vou ler só um trecho aqui ela da matéria da psicóloga, porque eu acho importante isso aqui. Não, tudo bem. Eis a solução para formar homens no atual mundo moderno. Nasce a ideia como nasce um botão de rosa. E, no seu processo natural, sua tendência normal é desabrochar. Isso aí. Nasceu a ideia de se formar a Brigada Mirim, seus atores, 2 mães, 2 mulheres que faço questão de registrar. Luzia Maria e Joana Severino. Essas duas, que, refletindo a problemática do menor abandonado, sentiram-se no dever de agir. Não procuraram
culpados nem culposos, mas sim um apoio, uma ajuda que corresponde e pudesse auxiliar essas crianças. Exatamente. Foi Legal. exatamente isso. SOS Senhor Comandante. E graças a Deus seus apelos fizeram eco. Assim, depois de um ano de luta, a Brigada Mirim se faz realidade. Assinalo aqui a coragem e sensibilidade do então comandante Capitão Magno, Porque ele que foi na época respondia pelo quartel do 3º SGI-2, que era o Gama. que era o Gama, associados à resposta afirmativa do comandante-geral do CBDF, Naquela época era só Paulo José. Era Muito eu. bom, comandante. Era eu. Juntamente com o coronel Megali. Que o Megali que me substituiu e deu continuidade à brigada. É importante notar que um ponto de apoio faz das ideias a mais forte aliança para um combate. No caso em questão, a marginalidade juvenil, um problema quase crônico das populações menos favorecidas. É nosso dever socorrer nossos jovens, que ávidos de oportunidades sedentos do saber, projetarão um espelho futuro que refletirá a tradição de um povo e de uma nação. Hoje, mais de uma centena de jovens e crianças, de idades variando de 8 a 17 anos, 8 a 17. compõem a Brigada Mirim. Este testemunho vem de encontro à filosofia da corporação. A vida é uma riqueza. Isso aí a gente Socorrer vítimas é o lema. Esses valores a gente disseminou. Educar é socorrer, pois sempre haverá esperanças quando a vida pulsa, mesmo desordenada na ânsia do viver. A Brigada Mirim entra no seu segundo ano de vida, com mais força e vigor, certa de que novas brigadas mirins surjam e assim deem um colorido especial do mundo que a ideia criança. era essa, cada quartel É o que foi brigada. realmente acontecendo. A ideia era essa, cada quartel tem né? uma brigada. Foi a gente indo... montou essa aqui, funcionou, agora monta outra. Eu sei que no meu comando teve a Brigada Mirim do Gama, de Sobradinho e do Núcleo Bandeirantes. Essa eu tenho certeza dessas três. Aí depois acho que foram surgindo outras, né? Porque o Megali continuou o projeto. Então é onde surgiu na antiguidade que tem aí, Gama, Sobradinho, Núcleo Bandeirante. Depois e eu não sei depois se foi Braslândia. Não, aí veio Braslândia, Samambaia, que quase foi ao mesmo tempo, e Ceilândia. É possível. Foi nessa sequência. Então é isso mesmo. Aí eu já tinha saído do comando. A humanidade caminha pelos pés das crianças. Avante, pois o desafio continua de pé, isso quando existem homens preocupados com os problemas sociais. É isso aí. A matéria foi muito boa dessa Foi psicóloga. boa, ela era boa. A etapa seguinte, já em processo, é dar continuidade a esse trabalho, abrindo secretariados, cursos profissionalizantes para ocupar o tempo ocioso dessas crianças. Foi o que nós fizemos. Ao mesmo tempo, criar hábitos para o trabalho. Foi o que nós fizemos lá. Garantindo o germe da profissão futura. E muitos da brigada viraram bombeiros. Parabéns, Brigada Mirim, parabéns, senhor comandante. O filho dessa parabéns, senhora. CBDF, que essa iniciativa seja imitada por todo o nosso país. Ana Lúcia Brito, psicóloga social, colaboradora da Brigada Mirim. Ótima matéria. Aqui está a história da nossa brigada, o início dela. Muito bom. Foi assim. Eu já com mais de 30 anos que estou vendo aqui... Ninguém sabe a história do Colombeiro, nada. Eu fico muito feliz de saber, assim, às vezes... Tem gente ainda que acha que veio a pé, não sabe o que foi a brigada, não sabe por que a gente está o que foi, como é que foi a Constituinte, que eu vou falar. Para que isso acontecesse, essa primeira foi uma batalha. Então, era o seguinte, o Chiarel, o Edmilson e o Serafim era um por dia na casa do Ricardo Fiuza, que era o bunker, era ali que se resolvia tudo. O Centrão se reunia lá, na casa dele. Quando levava para o Congresso, já levava decidido, porque eles eram a maioria, então já levava decidido. Então eles ficavam lá direto, na casa do Ricardo Fiuza.